Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania. Neste episódio do Dose Única, participação especial. Ele é paulista, professor, economista, defensor dos direitos humanos. Parte da sua caminhada de vida, atuou em diversas instâncias do parlamento, uma vida pública conhecida por muitos brasileiros. Tem 80 anos e acaba de lançar mais um livro, o primeiro volume de sua autobiografia, Um Jeito de Fazer Política, que reúne 101 fotografias e tem prefácio escrito pelo rapper Mano Brown e também pelo teólogo Leonardo Boff. Ele é sempre o senador do Brasil, mesmo que esteja atuando na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Bem-vindo ao Dose Única, vereador Eduardo Suplicy. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, Cláudia Pereira e Júlia Lima, minha assessora, que tanto tem trabalhado especialmente nos temas de defesa dos direitos humanos. Em especial, ela participa também do Comitê Pop Rua e está sempre acompanhando as minhas ações. É uma satisfação estar conversando com vocês no Dose Única da Rádio da Rua. Obrigada, vereador. E olha, para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente fazer uma pequena análise, né, aqui do que a gente está vivendo, né? No Brasil, aí a gente ainda enfrenta a crise sanitária, né, a crise do coronavírus. Nós estamos sofrendo retrocessos políticos e social, crise econômica, né? E as consequências dessa precarização de direito, ela é direta para as pessoas mais pobres. Como que você avalia essa conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, vereador? Olha, o Congresso Nacional está estudando, debatendo a medida número 1061, que institui o Auxílio Brasil, o Alimenta Brasil, e extingue um programa que tem 18 anos de vida e que foi bem sucedido para justamente contribuir para a erradicação da pobreza absoluta, e que foi o programa Bolsa Família. Este está extinto por essa medida provisória publicada no dia 9 de agosto. E eis que, por outro lado, em nome de um morador de rua, Alexandre da Silva, português, de Porto Alegre, 51 anos, epilético, que vinha recebendo R$ 89 por mês do Bolsa Família, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, da União, resolveu impetrar um mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal, que foi acatado por unanimidade em abril último e novamente tomada a decisão no mesmo sentido de procurar obrigar o governo Jair Bolsonaro, a partir de 2022, a prover a toda pessoa que esteja em condição de pobreza absoluta ou pobreza extrema, que, segundo o Marcelo Ara, que é o relator da proposta de Auxílio Brasil, está em a pobreza extrema está definida como R$ 105 por mês e a pobreza absoluta R$ 210 por mês. Então, por pessoa. Então, toda pessoa, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que
estiver em condição de pobreza extrema ou pobreza absoluta, a partir de 2022, vai precisar ter o direito, vai receber a renda básica de cidadania, que ainda não foi definida exatamente qual o valor. Por outro lado, nesta medida provisória, com 44 artigos, o governo Bolsonaro cria 9 diferentes tipos de transferência de renda com uma complexidade que é muito diferente em relação àquilo que foi aprovado por consenso de todos os senadores e deputados em dezembro de 2002 no Senado, quando eu era senador, novembro de 2003 na Câmara, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, estava presente o então deputado federal Jair Bolsonaro, nada falou contra, então isso significa que ele votou favoravelmente, e numa linda cerimônia, em 8 de janeiro de 2004, vai fazer 18 anos em janeiro próximo, o presidente Lula sancionou a lei que diz que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, a renda básica de cidadania, que um dia será universal e incondicional para todos. Mas como assim? Até para Cláudia Pereira? Sim. Para o Pelé, para a Xuxa, para o Paulo Guedes, o Jair Bolsonaro, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, para o Eduardo Suplicy e a Júlia Lima também. Obviamente, os que temos mais iremos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Você sabe, Cláudia, que era 2019, certo dia, o Darcy Costa, coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, me disse: olha, nós gostaríamos que você viesse um dia aqui ao CISART, que é o centro de diálogo lá para atividades culturais, as mais diversas. Sim. Da Pop Rua, lá no Viaduto Pedroso, em cima da 23 de maio, e eles me convidaram para que eu dialogasse com eles sobre o que era a renda básica de cidadania. E então eu lá fiz uma exposição para cerca de 60 moradores em situação de rua, ao final da qual o próprio Darcy Costa, estava também o presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua, o Robson Mendonça, né? E eles me disseram: nós queremos escrever uma carta ao presidente da República e ao Congresso Nacional, dizendo que queremos que seja logo implantada a renda básica de cidadania, porque nós, inclusive, na nossa situação, iremos ser os primeiros beneficiados, já que é para começar pelos mais carentes, não é? E eles escreveram essa carta, e o gabinete do presidente encaminhou para o ministro Osmar Terra, que era o da Cidadania, agora é o João Roma, e que enviou ao secretário nacional de Desenvolvimento Social, que respondeu até numa forma respeitosa e tudo, mas dizendo que ainda não era possível implantar a renda básica. E então eu fiquei assim bastante contente que os próprios moradores em situação de rua, depois de um diálogo em que compreenderam muito bem a proposta, resolveram se empenhar para que ela venha a acontecer. E eu estou hoje acompanhando este debate que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Eu li o parecer deste
Marcelo Aro, que ah, está propondo. Você sabe que foram apresentadas 460 emendas Sim. para a votação desse projeto. Então, é capaz de o Congresso Nacional ter um longo debate a respeito. Ainda hoje, eu assisti na tarde de hoje a um diálogo que a Maria Osanira Silva e Silva, uma estudiosa dos programas Bolsa Família, Transferência de Renda e da Renda Básica, com Aldaís Esposati e Sim. Márcia Lopes e outras vão. E eu até enviei uma pergunta para elas, por que o Congresso Nacional, ainda mais diante desta decisão do Supremo Tribunal Federal, de dizer que a renda básica tem que ser implementada e colocada em prática a partir dos mais carentes no ano que vem, por que já não se avança? O programa Bolsa Família, que resultou da unificação e racionalização do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação, do Auxílio Gás, do Cartão Alimentação, desde 2003 em diante, e contribuiu significativamente para diminuir a pobreza extrema, a pobreza absoluta e a desigualdade no Brasil, especialmente de 2003 até 2015, mas desde então, com a recessão, o desemprego e tudo, o que temos visto é um aumento da pobreza, da população em situação de rua, especialmente aqui em São Paulo. Você sabe que fomos à Praça da Sé e ali ao pátio do colégio. Olha, em relação ao que se via lá, digamos, há 5 anos atrás, o número de pessoas vivendo ali em barracas, ou às vezes fora das barracas, e não apenas em outras praças também, embaixo de viadutos, ou na Praça Princesa Isabel, no centro, mas em todos os bairros é visível o aumento do número de pessoas em situação de rua, famílias com crianças e tudo em dificuldade. Bebês recém-nascidos, né, vereador? Sim. Tinha um bebê de 20 dias lá com o pai e a mãe. Exato, e que compareceram ontem no nosso gabinete para conseguir uma passagem para ir para a Bahia, e pedimos ao sistema lá do Pop Rua para averiguar da possibilidade de prover uma passagem para esse casal ir com seu nenê recém-nascido até lá. Mas, enfim, no momento em que se poderia avançar na direção da renda básica, o programa Bolsa Família foi muito bem compreendido, inclusive pela população beneficiária carente, nas suas condicionalidades de frequência das crianças e adolescentes à escola e de realização de vacinas para as crianças até 6 anos de idade, algo que é fácil de compreender e tudo. Mais fácil ainda será quando tivermos a renda básica incondicional, mas o governo resolveu criar 9 tipos de transferência de renda, e só para ler aqueles 44 artigos que definem esses diversos tipos de Auxílio Brasil, é uma coisa um tanto complicada. Então, eu aqui aproveito para transmitir aos membros do Congresso Nacional, por que não avançarmos mais rapidamente em direção à renda básica? Você sabe, Cláudia Pereira, o Brasil é o primeiro país do mundo, no planeta Terra, que aprovou uma lei para instituir
a renda básica universal. Você sabe que mais e mais pessoas, laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz, estão defendendo a instituição da renda básica. Eu já falei bastante, não é, Cláudia? Mas eu vou pegar a deixa e falar um pouquinho, porque o cenário que você descreveu também junto com a Júlia, que é aqui no centro de São Paulo, no pátio do colégio, na Praça da Sé, que a gente vê visivelmente, e aí aqui para as outras zonas de São Paulo, por exemplo, em Santo Amaro, onde eu estou, né, essa realidade ela é cruel, e aí esse cenário também se estende por todo o Brasil, e a gente percebe, é muito visível que a vida não é colocada em primeiro lugar. E quando você fala, esse projeto que você construiu, né, também, que é a renda básica de cidadania, né, que o próprio STF também já fez a menção sobre esse projeto. E aí a gente tem esse retrocesso na precarização de direitos das pessoas, né, em situação de rua, das pessoas que estão em situação vulnerável. Hoje, a gente tem 14,9 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Por que é tão difícil, vereador, compreender que essa proposta que você fez é uma construção de uma nova economia? Por que é tão difícil? Olha, na verdade, é uma coisa de boa vontade de querer compreender. É claro que, de pronto, se você quisesse pagar a todos quase 213 milhões de brasileiros e brasileiras uma renda básica de cidadania, isso iria custar bastante. Será possível? Bem, o ministro da Economia vai dizer, mas nós não vamos poder pagar para todos, como? Então, até os senadores e deputados vamos receber? Sim, vai ser. Será que é possível? Veja, outro dia eu estava vendo o orçamento da renda básica, digamos, está para o orçamento do Bolsa Família para o próximo ano, ou este ano, é algo de 35, 6 bilhões de reais, e vamos supor que seja 40 e poucos bilhões de reais, e obviamente, para se pagar uma renda modesta que fosse, se fosse 100 reais por mês para todos brasileiros e brasileiras, isso seria da ordem de 250 e tantos bilhões de reais. Será uma coisa possível? Olha, bem, ainda quando tomou posse o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele fez uma crítica bastante severa às diversas formas de incentivos fiscais e creditícios, fazendo críticas aos lobbies, chamando até de piratas aqueles que criavam estas formas, né? E certo dia, já afastada do governo, a presidenta Dilma Rousseff, em Genebra, foi perguntada pelos jornalistas: a senhora cometeu algum erro quando presidente? Ela falou: sim, eu pensei que se provesse incentivos fiscais e creditícios aos empresários, eles iriam realizar mais investimentos e criar mais empregos e tal, mas, na verdade, acabaram absorvendo aqueles incentivos fiscais como lucros. E, então, eu fui dar uma olhada. Existe esse Instituto Fiscal do Senado, IFE, que anualmente calcula o montante de incentivos fiscais e creditícios. Então, é da ordem de
mais de 370 bilhões de reais. Ora, a maior parte dos incentivos fiscais e creditícios corresponde a transferências de renda que são providas àquelas pessoas que detêm maior riqueza. Então, se nós utilizássemos pelo menos uma parte considerável destas transferências de renda aos que têm mais para toda a população, até para os que têm mais, e de maneira igual para todos, nós conseguiríamos, sim, instituir a renda básica universal. Só para ilustrar, Cláudia Pereira, que não é algo impossível, é algo que está em mãos de nós brasileiros realizar. Você já esteve em algum lugar do planeta Terra que paga um dividendo, uma renda a todas as pessoas? Você já esteve lá, Cláudia? Não. E quando é que você vai? Estou aqui. Mas não é em Santo Amaro, por enquanto. Santo Amaro ainda não conseguiu, mas você gostaria que eu explicasse como é e como funciona? Sim, eu gostaria e todos querem ouvir, sim, como funciona, vereador. Olha, no início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como tantas existem no litoral paulista e brasileiro, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma boa parte da população continuava pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos, nós vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Precisou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca. E eis que deu tão certo que 10 anos depois, aquele prefeito, Jay Hammond, foi eleito governador do estado do Alasca, que, ao final dos anos 60, descobriu, como nós na camada pré-sal do Atlântico, na Baía de Prudhoe, no norte do Alasca, enorme reserva petrolífera. Então, o governador Jay Hammond disse aos seus, 300 mil habitantes, que hoje são 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não era renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele, então, quis que houvesse um referendo para todos tomarem a decisão. 76 mil disseram sim, 38 mil, 2-1, venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive da Petrobras, do Bradesco, do Itaú, da Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, de 200 empresas brasileiras. Nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários, e o fundo evoluiu de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 80 bilhões de dólares. Então, vamos supor, Cláudia, que você estivesse residindo no Alasca. Entre 1º de janeiro e 31 de março, a única exigência é estar residindo lá um ano ou mais, você teria preenchido um formulário, uma página só. Sou Cláudia Pereira, resido neste endereço. Se eu viajei, foi por tal qual motivo no ano passado, estou aqui de volta. Preenche para as suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição
não precisa dizer qual a sua remuneração nem o seu patrimônio acumulado. 2 pessoas testemunham que lhe conhecem, essa declaração é verdadeira. Se você assim tivesse procedido entre 1º de janeiro e 31 de março, ao final de setembro ou começo de outubro, se lá estivesse, você teria recebido, nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram 3.200 e tantos dólares por pessoa. Se nesses últimos anos foi em torno de $1.000 anualmente para cada pessoa. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com Utah, ambos, Utah e Alasca, com 0,42 de coeficiente Gini de desigualdade, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos, e constitui suicídio político para qualquer liderança ali propor o fim desse sistema. Eu estive lá por 7 dias nos anos 90 e pude ver os comentários tão positivos da população a respeito. Então, eu gostaria de recomendar à Cláudia que fosse até o Alasca e faça uma reportagem muito bem feita a respeito, mas depois de ir até o Alasca, você pode ir até Macau, ex-colônia portuguesa, que quando Mao Tse-tung venceu a Revolução, Hong Kong e Macau continuaram a pertencer ao Reino Unido, a Portugal, etc. Mas, em 1999, a República Popular da China fez um acordo com Macau, com Portugal, pela qual Macau passaria a ser da República Popular da China, todavia com uma legislação autônoma. E eles, então, permitiram que em Macau pudesse haver cassinos, que tiveram um desenvolvimento extraordinário. Macau tem 700 mil habitantes. Olha, o Brasil recebe 8 a 9 bilhões de turistas por ano. Macau recebe 30 milhões de turistas por ano. Mas em 2006 houve uma forte tensão social. E então as autoridades legislativas e administrativas de Macau criaram o Wealth Partaking Scheme, o esquema de participação na riqueza de Macau. Todos os habitantes passaram a receber uma renda básica que começou a ser paga em 2008 com 4 mil patacas, 5 mil, no ano passado 10 mil patacas, cerca de $1.240 por mês, por ano, digamos, pai, mãe, 3 crianças, dá mais de $6.000 por ano, mais de $500 por mês para a família. E eu estive lá em 2016 e avaliei e conversei muito com todos que eu encontrava e percebi que todos achavam positivo. Eu também estou fazendo o roteiro da sua próxima viagem de reportagem, tá bom? Eu estive na Namíbia, na vila de Otiveiro, e vi lá uma experiência muito positiva. Na Finlândia, houve 2 anos de pagamento a pessoas num teste formidável, que teve bons resultados. E em 2019, em janeiro, eu também te convido para você ir lá, eu fui fazer uma visita às vilas rurais pobres do Quênia, porque uma instituição denominada Give Directly, dando diretamente, foi criada por 4 formandos de Harvard e do MIT,
receberam um prêmio para uma instituição de combate à pobreza, receberam um prêmio da Google, 2,5 milhões de dólares, mais 25 milhões das empresas do Vale do Silício e mais contribuições voluntárias, juntaram 30 milhões de dólares e iniciaram uma experiência de se pagar nas vilas rurais do Quênia a todos os adultos de 18 anos ou mais, homens e mulheres, $22 por mês. E eu estive lá por 8 dias, junto com a Mônica Dallari, e fizemos e perguntamos às pessoas, quando vocês passaram a receber a renda básica, que tal passaram a trabalhar mais ou menos? Muito mais, porque aqui passamos a plantar mais verduras, legumes e tudo na área aqui perto de casa, outros que compraram aparelhos de pesca para pescar muito mais, outra família que comprou uma motocicleta para o transporte de pessoas e coisas e assim por diante. E como foi o grau de solidariedade na vila? Muito maior. Bem, primeiro nós aqui, marido e mulher, no dia que chega, nós nos reunimos para decidir no que gastar. Qual é a primeira prioridade? É a educação de nossas crianças e adolescentes. E o que vocês fizeram? A gente melhorou, trocou o teto que era de sapé por teto de madeira, alguns puseram até energia solar, compraram móveis, melhoraram camas, sofás, algumas melhorias dentro da casa, da iluminação, etc. O que se percebeu lá, especialmente, querida Cláudia Pereira, para as mulheres, foi muito importante. Veja que uma instituição fez lá uma pesquisa e verificou que a violência doméstica contra as mulheres, depois de 2 anos, havia diminuído em 51%. Ou seja, do ponto de vista das mulheres, também será muito importante a renda básica de cidadania. Então, eu já fiz um roteiro para as suas próximas reportagens, tá bom? Olha, os exemplos que você citou e o roteiro que você fez para mim seria o ideal se nós fizéssemos todos juntos. Eu acho que é mais do que suficiente, né, vereador, para a gente dizer que como não é difícil a gente mudar a realidade social do nosso país, que é tão rico, né, e tem riquezas minerais, nós temos uma extensão territorial gigantesca, nós temos uma costa maravilhosa, que a gente pode produzir alimentos e a gente fica se perguntando por que nós ainda temos esse número de pessoas passando fome e milhares de pessoas que estão sendo despejadas de suas casas. Não é difícil, né, essa proposta, essa ideia. Você é uma esperança, né, com a sua ideia para o que a gente deseja no futuro. É muito difícil? A gente pode ser que a gente alcance? Eu acho, um dos teus desejos é que essa renda seja real, né, que a renda básica possa ser efetivada de fato. O que a gente pode fazer para ajudar você também nessa luta, para que ela seja uma realidade tão próximo? Quem sabe você possa organizar um diálogo meu com o Paulo Guedes, não é? Pela Rádio Rua, para a gente ter uma conversa aí. Eu gostaria que você também fizesse uma entrevista com uma pessoa que eu acredito que você gosta muito e admira, que é um chefe de Estado, né? Um dos mais importantes do mundo hoje. Eu vou lhe recomendar. Está se referindo ao Papa Francisco? Exatamente, aqui está. Vamos sonhar juntos. Você já leu? Ainda não li, não. Mas eu tenho conhecimento da encíclica que ele fez, a gente estudou um pouquinho sobre esse debate, em que ele não só apoia, e como ele diz que é o desenvolvimento, né? A maneira como a gente pode criar justiça de igualdade para todo mundo. Exatamente. E no livro Vamos Sonhar Juntos, você sabe o que ele fala sobre a renda básica universal? Eu não. Você pode contar para a gente? Sim.
na página 143. Depois você compra o livro, tá? Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Que seja a hora de explicar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Veja que com que humanismo e percepção o Papa Francisco coloca como mais um aliado seu nessa batalha. Olha, e a proposta que você faz a ter uma reunião com o Paulo Guedes, essa eu eu não posso dizer que vou conseguir, mas a gente pode tentar. Mas olha, para a gente finalizando, vereador, tudo que você falou aqui é esperança, né? A gente precisa motivar a esperança e também viver com uma utopia para que a gente tenha um mundo melhor. A gente está vivendo, de fato, um momento muito cruel no nosso país e que a gente não esperava, mas a gente precisa se manter aí esperançosos, né, e praticar o verbo esperançar de fato para que a gente não tenha mais essa imagem, essas cenas que nós estamos vivenciando aqui em São Paulo e no Brasil. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança para todos os ouvintes do Dose Única, que ouve você aí no mundo inteiro. O que você nos diz? Olha, o Papa Francisco tem conclamado os povos do mundo a colocarem em prática os instrumentos de política social que possam significar a elevação do grau de justiça, para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. E assim, se você sabe que quando os povos do mundo ficaram tão preocupados com as guerras do Vietnã e do Iraque, saíram às ruas e pediram para acabar com as guerras, cantando uma linda canção que diz coisas tais como: quantas estradas precisará o homem caminhar até que ele possa ser chamado de homem? Quantos mares a gaivota branca precisará navegar até que ela possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão voar até que finalmente sejam para sempre eliminadas? Quantos anos precisará uma montanha existir até que ela possa ser lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir, como o povo brasileiro, até que ele possa alcançar a liberdade? Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão acontecer? Já foram mais de 612 mil, até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, minha amiga Cláudia, está sendo soprada pelo vento. A resposta, querida Júlia, está sendo soprada pelo vento. Agora, você quer cantar comigo para terminar?
Todas as vezes que eu ouço essa música, eu só lembro de você. Então, pode cantar comigo. Não, eu não sou afinada o suficiente, vereador. A Júlia sabe. Mas você quer que eu cante? Por favor. Pode sim. How many roads must a man walk down before you? How many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever? Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Obrigada. Cláudia, você ficou emocionada ou impressionada? Fiquei, porque de fato essa música ela é linda e é uma mensagem tão profunda e é tudo, é tão simples, né? Todas as vezes que eu ouço Bob Dylan, eu só lembro de você. O Bob Dylan deixou você com lágrimas nos olhos. É um sonho, né, vereador? É um sonho de todos nós, um sonho seu, um sonho meu, da Júlia e de tantas pessoas e de tantos irmãos nossos que estão nas ruas, né? De tantas pessoas que estão sofrendo por aí, de tantos que se foram. É um sonho, mas a gente tem que continuar aqui vivendo por nós e vivendo por eles e lutando. Muito obrigada, vereador, pela sua participação aqui no Dose Única. É uma honra entrevistá-lo e a gente é apaixonado por você, todos nós. Muito obrigado. Então, um grande beijo. Felicidades a você. E parabéns pela sua atuação aí durante todo esse período que a gente está vivendo de pandemia, né? Você ter atuado fortemente virtual. Muito bom o seu trabalho, sua luta. Cláudia, parabéns pelo programa Dose Única, um programa super importante que leva o tema da população em situação de rua para os ouvintes. Muito importante mesmo, parabéns. Obrigada mesmo, gente. Vocês também fazem parte dessas ideias aí, dessas iniciativas. Não tem como não ficar emocionada, né, gente? Obrigada, Júlia Lima, que acompanhou o nosso bate-papo, e a Júlia também acompanha a caminhada do vereador Eduardo Suplicy e também a luta da Pop Rua na cidade de São Paulo. Muito obrigada, Júlia. Nosso sempre senador Eduardo Suplicy, nós somos gratos pela partilha e pela luta nessa tua caminhada de valorização da vida. Então, Suplicy nos diz e também exemplifica, né, que é possível dividir a riqueza que nós temos entre os mais pobres em nosso país, né? E o Suplicy deixa claro que é possível sim fazer uma nova economia, promovendo autossustentabilidade com todas as riquezas que temos. A renda básica é para termos vida digna, é uma porta para todos os outros direitos, é um benefício que pode atender às despesas mínimas de cada pessoa, como a alimentação, a educação, a saúde, e nós podemos acrescentar também aqui o direito à moradia. Então, que a renda básica se torne realidade num futuro muito próximo, seja realidade, que esse sonho que é do vereador Suplicy, que é de todos nós brasileiros, se concretize, seja real. Amém, axé, auere, aleluia. Que assim seja. Muito obrigada, vereador Suplicy. Saúde para você, vida longa nos seus 80 anos de vida. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de todos que te admiram. Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.